Olá, aqui é a Amanda, eu sou aluna da matéria Estágio Supervisionado 3 do curso de Letras. Essa é a atividade proposta pela avaliação à distância 2 da matéria e é uma atividade de interpretação de texto. Bom, o texto que nós vamos examinar juntos hoje é o capítulo 9 do livro Vidas Secas, do autor Graciliano Ramos. Bom, vamos à obra então. Bom, esse livro foi publicado em 1938. É um livro pertencente ao movimento modernista brasileiro. Ele se encaixa ali na segunda fase do modernismo brasileiro, no que a gente costuma chamar, no que os teóricos costumam chamar de geração de 30. E o que foi essa geração de 30? Ela durou mais ou menos entre 1930 e 1945. É dentro desse período em que os autores da chamada geração de 30 estão limitados, beleza? O que foi essa geração de 30? Bom, um momento histórico desse movimento literário é um mundo pós quebra da Bolsa de Valores, pós-crise de 29, quebra da Bolsa de Valores de Nova York, um momento no qual há uma profunda crise econômica, crise social, crises políticas pipocando ao redor do mundo, tá? E no Brasil não podia ser diferente. É nesse momento que a gente começa a ver surgir e se solidificar na Europa diversos governos autoritários e ditatoriais. Esse surgimento foi o que levou a Europa à Segunda Guerra Mundial. Foi esse momento que culminou na Segunda Guerra Mundial. Bom, aqui no Brasil a gente vive um período de fome, de miséria, e o autor trata disso através da estética da seca nesse livro. Inclusive, olha, pelas capas que eu trouxe aqui, essas são algumas das capas que foram dadas ao livro ao longo dos anos. Esse livro já tem quase 90 anos de publicado. Foram dadas algumas capas ao longo dos anos. Essa aqui, que contém exatamente a cachorra-baleia. Essa aqui, que é uma capa muito boa da José Olímpio também. Bom, e essa estética da seca está presente todas, óbvio, ela está presente nesse romance. A gente pode dizer que é um romance que tem um caráter realista e regionalista. E esse romance regionalista é o gênero em que Graciliano Ramos se destacou. Ele teve esse romance Vidas Secas, é a sua principal obra, a sua obra de mais destaque. Ele aborda no livro, esse livro, além do conto que a gente vai analisar hoje, ele tem uma sequência, todos eles tratam de uma família de retirantes, ou seja, pessoas que estão ali achacadas pela seca e que não tem outra opção para continuar a vida a não ser se retirar do lugar onde eles estão e procurar alguma outra cidade, alguma outra paragem para dar seguimento à vida, para comer, para viver, para sobreviver. Bom, esse romance se passa no sertão nordestino, é considerado um romance documental. Esse romance documental ele é caracterizado pela observação e pela documentação e também pela denúncia, consequentemente a denúncia de uma realidade social, da realidade social de uma determinada época. Tá? E é exatamente isso que a gente vê aqui nesse livro. São 13 capítulos independentes. O que quer dizer isso? O capítulo 9, Baleia, que a gente leu e que a gente vai analisar junto hoje, ele foi publicado como um conto. Foi publicado como um conto num jornal, na época, um pouco antes da publicação do livro. E a publicação desse conto, assim, a título de curiosidade, foi que culminou na escritura do resto da obra e na publicação. Essa obra se passa num tempo psicológico. O que seria isso? Bom, o tempo psicológico, ele se
ele se dá em contraposição ao tempo cronológico, ou seja, a logicidade do tempo. Tá? O livro ele não tem essa linearidade, e essa falta de linearidade ela é proposital, porque a determinação do autor é que, retomando, em que o objetivo do autor é distanciar os personagens, aqueles personagens muito sofridos, distanciar esses personagens de uma ordenação que a gente conhece como civilizada do tempo, que é a ordem cronológica das coisas. Nós temos nesse livro ah, uma, uma percepção de que existe uma valorização muito maior. A gente pode ver isso através do próprio conto, do próprio capítulo 9. Existe uma valorização muito maior para os gestos e para as ações dos personagens do que para o diálogo entre elas. Tanto é que as cenas se transcorrem e a gente vai percebendo que existem poucas falas entre um personagem e outro. São ações, são gestos, são insights que o narrador, esse narrador que é onisciente, ou seja, ele está presente em todos os lugares e ele tem plena consciência da vida íntima dos personagens, tá? É um foco narrativo através desse narrador onisciente, é um foco narrativo em terceira pessoa, que é o único livro, inclusive a título de curiosidade, é o único livro do Graciliano Ramos que ele usou esse recurso. Os outros livros dele, ele fala em primeira pessoa. Bom, nós temos aqui nesse livro o discurso indireto livre, que é uma forma híbrida, tá, entre o discurso direto e indireto, em que a fala dos personagens elas ficam se misturando ao discurso do narrador em terceira pessoa. Essas falas vão se misturando ao longo da própria narrativa, não tem essa separação clara do discurso direto. Essa escolha do autor é interpretada como uma saída para ele dar voz a esses personagens marginalizados, que são esses personagens são uma simbologia para as pessoas vítimas da seca há mais de uma centena de anos no Brasil. Bom, o capítulo que a gente vai analisar do livro é o capítulo 9, Baleia, que a baleia é a cachorra dessa família de retirantes, é um personagem que demonstra uma lealdade sobre-humana, inclusive. Ela é a cachorra que sofre muito junto com todos os personagens, a necessidade de retirada do seu local de origem, sofre com a fome, sofre com a miséria. E ela está ali no livro sendo representada como um dos personagens principais. Uma das características muito marcantes nesse capítulo é o uso da figura de linguagem que a gente conhece como personificação. Bom, Baleia ela é trazida para a gente, para os leitores, como um personagem que possui características humanas. Então, assim, a gente conhece Baleia logo no primeiro capítulo do livro. Nesse capítulo 9 é tratado sobre a morte, sobre o processo de morte dela. A gente não sabe ainda direito se é morte, se é um sono. Isso fica para o leitor, mas esse é o único capítulo dedicado inteiramente a ela. A ela é dada pelo autor várias características humanas, como por exemplo nessa passagem aqui, olha. A passagem diz assim: começou a arquejar penosamente fingindo ladrar. Passou a língua pelos beiços torrados e não experimentou nenhum prazer. Ora, a experimentação do prazer é uma característica, até onde nós saibamos, basicamente humana, certo? Então, essa personificação, essa atribuição de características humanas à cachorra-baleia é feita durante todo o romance e fica muito evidente nesse capítulo 9. O capítulo 9 também traz uma
uma amostra muito grande do mundo interior dessa personagem. As atitudes de Baleia e as atitudes dos demais personagens, elas demandam ao longo do livro essas relações de afeto que marcam todos eles, apesar de tudo, apesar da miséria em que eles se encontram, apesar da tragédia que é narrada no livro. Existe aí nesse livro uma relação afetiva do cão, dessa cachorra, com os personagens da trama, e fica evidente em várias partes, como por exemplo na parte em que as crianças começam a chorar e se debater no quarto, talvez querendo de alguma forma impedir que o pai sacrificasse a cachorra. O próprio sentimento de Fabiano em relação à dificuldade que ele tem para finalmente conseguir dar o tiro na personagem, e principalmente da personagem Baleia, que inclusive ela demonstra ali uma lealdade muito grande a Fabiano, que é o dono dela. Ela mostra essa demonstração de liberdade, de lealdade, é muito característica nesse trecho aqui. Parou no caminho e ficou pensando várias e várias vezes em morder Fabiano, mas chegou à conclusão de que não conseguiria, pois ele era seu dono e, apesar de tudo, ela o amava. O que o autor está fazendo? Está atribuindo a personificação aí de novo, mas está atribuindo a cachorro esse dom de amar, e de amar como nós, seres humanos, não é? Bom, enquanto a personagem Baleia ela tem uma humanização, ela sofre um processo de humanização, os outros personagens que são seres humanos, Fabiano e sua família, eles são animalizados pela descrição do contexto em que eles que eles se encontram, a seca, a condição física deles, a fome, a miséria, eles vão sendo cada vez mais animalizados. Existe uma dubiedade no final desse livro que a gente fazendo uma pesquisa sobre o final na internet, a gente vê que assim não fica muito claro pelo que vem escrito, pelo que o autor nos dá, se a cachorra de fato morre com o ferimento e com as chagas que já estavam já estavam afligindo, ou se ela morre. A gente tem uma parte de a narrativa ali de um sonho dela e diz que ela adormece para ir brincar com as preais e caçar preais. A gente fica meio sem saber se ela morre ou adormece. Eu acho que a intenção do autor era essa mesmo, era trazer esse jogo de, de imaginação e de relegar ao próprio leitor o destino final dessa personagem aí. Bom, vamos agora às questões. Nós vamos ler as questões juntos e tentar respondê-las. Bom, a primeira questão traz trecho, esse trecho do livro. Vou tentar deixar aqui um pouquinho para que todos tenham a possibilidade de ler. Se precisar de mais um tempinho, podem ficar à vontade para pausar o vídeo e continuar depois. Bom, depois da leitura desse trecho, nós vemos aí. Desculpa, não, desculpa. Depois da leitura do trecho, a gente vê a pergunta, o enunciado que diz assim: a comparação entre os fragmentos, respectivamente, da carta e de Vidas Secas permite afirmar que. Bom, a primeira opção diz assim: será que há mesmo e acordaria feliz sugerem dúvida? Procurei adivinhar e precisava vigiar significam necessidade. No fundo, todos somos, e andar pelas ribanceiras indicam lugar. Padres a leite pretende e baleia queria dormir indicam intencionalidade. E todos nós desejamos e dormiam na esteira indicam possibilidade. Bom, vocês pausem, vocês que estão assistindo pausem, tentem resolver a questão. Vamos à resposta então.
Bom, a resposta certa aqui dessa questão seria a letra D. Padre Zé Leite pretende e baleia queria dormir indicam intencionalidade. Como é que a gente chega nessa resposta? Pelo próprio significado dos verbos eleitos aqui. Padre Zé Leite pretende, pretender indica a intenção de alguém a fazer alguma coisa, e baleia queria dormir, queria, verbo querer, também indicam intencionalidade. Beleza? Vamos à próxima. A próxima questão considera os mesmos trechos trazidos anteriormente e diz assim: as declarações de Graciliano na carta e o excerto do romance permitem afirmar que a personagem baleia em Vidas Secas representa, primeiro, o conformismo dos sertanejos; segundo, os anseios comunitários de justiça social; terceiro, os desejos incompatíveis com os de Fabiano; quarto, a crença em uma vida sobrenatural; e quinto, o desdém por um mundo melhor. Bom, a resposta para essa pergunta é a segunda possibilidade, que diz assim: os anseios comunitários de justiça social. Por quê? Vamos voltar aos trechos. A gente vê pelo primeiro trecho aí, que é o trecho de uma carta que o autor escreveu para sua esposa. Ele diz assim, ó, lá no finalzinho, nas últimas orações, ele diz o seguinte: mas no fundo, todos somos como a minha cachorra baleia e esperamos preais. O que ele quer dizer com isso? É que nós estamos sempre desejando alguma melhoria. Preais é o mínimo que um cachorro pode esperar. Preais para caçar, não está querendo nenhum luxo, não está querendo nada de fantástico, de sobrenatural. É o mínimo. A cachorra morre ali, ou adormece, ou como quisermos interpretar, esperando apenas preais para serem caçadas. E o autor faz essa relação conosco e com esse anseio social de desejar termos o mínimo para viver de forma digna. Bom, essa foi a aula, a análise curta desse conto. Sugiro a todos que leiam um livro. É um livro excelente, muito emocionante. E até a próxima. Tchau, tchau.